eu gostaria de trazer uma reflexão em cima do nascimento de Jesus. Então, por gentileza, Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 20, que diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido e amado Deus, nós estamos nesse culto aqui não pelos nossos méritos. Nós não aqui viemos porque entendemos que nós somos bons. Na verdade, conhecemos bem a nossa natureza má e pecadora. Mas nós te louvamos porque o Salvador nasceu. Obrigado porque Cristo veio ao mundo, se fez gente, habitou entre os homens, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus e há de voltar para buscar a sua igreja. Pedimos que o Senhor possa iluminar o texto que acabamos de ler e que as verdades retratadas por Lucas possam não somente ser compreendidas, mas encarnadas nas nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, essa é uma história que você conhece bem. Ainda que, no decorrer dos anos, das décadas e dos séculos, algumas questões foram inseridas que não coadunam efetivamente com o texto bíblico. Por exemplo, tornou-se comum a ideia de que Maria chegou a Belém na noite do nascimento de Jesus, montada num burrinho. As Escrituras não falam isso. Na verdade, não há menção de que ela tenha chegado, ou que eles tenham chegado a Belém naquela noite em que Jesus nasceu. Somos e fomos
tomados por notícias que aparentemente ou parecem ser verdadeiras, mas efetivamente não é. Como, por exemplo, de que Jesus nasceu numa estrebaria ao lado dos animais. O texto bíblico não diz isso. As Escrituras não tratam especificamente. Diz que eles procuraram uma hospedaria. E essa palavra no original pode apontar para uma pequena pousada, mas para a casa de alguém. Alguns chegam a acreditar que possivelmente Maria tenha ficado hospedada num lar de um parente distante. Enfim, não há possibilidade, ou nós não temos possibilidade de conjecturar o que de fato aconteceu. Mas o que a gente sabe é que naquela noite, que não era dezembro, e possivelmente era um período de abril ou maio, e aí talvez você esteja a perguntar, mas como é que você sabe disso? Pela própria narração bíblica. O texto diz que os pastores estavam no campo. E para os pastores estarem no campo com os seus animais, havia necessidade de que, naquele período, fosse um tempo de calor, o que não é comum na região da Judéia e da Galileia no período de dezembro e janeiro, onde se faz muito frio. Há muita coisa que se vai criando e que se vai dizendo a respeito do nascimento de Jesus. Entretanto, nós somos chamados a estar atentos àquilo exatamente que o texto diz. E o texto nos mostra que, devido ao censo estabelecido e determinado pelo imperador, a cidade estava lotada. E Lucas afirma que na hora determinada por Deus, obviamente, ou na hora em que a criança estava pronta a nascer, o Filho de Deus nasce e é colocado numa manjedoura. Sim, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, não nasceu num palácio, isso é claro, mas num lugar simples. Ele não foi colocado num berço de ouro, mas num berço de palha. E talvez aí seja a confusão, ou se faça a confusão, de que ele nasceu num lugar onde existiam bodes, cabras, ovelhas e vacas. Mas ele sim foi colocado num berço de palha. Aquele que dirige os céus e a terra, e cujo governo está sobre os seus ombros, segundo as Escrituras, esvaziou-se e tornou-se um bebê. Lucas nos mostra, diante deste sublime cenário, porém desprovido de suntuosidade, mas ao mesmo tempo auspicioso, que um anjo, isso mesmo, um anjo, desce do céu e se dirige aos pastores, trazendo a eles boas notícias. Aliás, permita-me, querido irmão, falar de 3 expressões ditas pelo anjo ao encontrar com esses pastores. Todavia, antes de fazê-lo, eu queria pontuar e apontar para o fato de que anjos sempre acompanharam o Senhor Jesus em todos os instantes, o que nos mostra de forma absolutamente clara, sim, que ele era o Messias esperado. Se não, vejamos. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, nos conta que um anjo anunciou a concepção de Maria. Em Mateus capítulo 1, verso 20 ao verso 24, mais uma vez o evangelista traz a história ou o relato de um anjo que anunciou o nascimento de Jesus a José. Terceiro lugar, Lucas, nesse próprio texto que nós acabamos de ler, narra a história de um anjo e de uma multidão de milícia, da milícia celestial, que anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. No verso 21, o anjo indica que o menino deveria ser chamado de Jesus,
Mateus capítulo 2, do verso 13 ao verso 19, mais uma vez o texto trata de um anjo que orientou a José a fugir e a voltar do Egito por causa do rei Herodes. Capítulo 4 de Mateus, verso 11, o evangelista traz o relato de que anjos serviram a Jesus no momento da sua tentação. No tempo ou no período de maior dor ou sofrimento do Senhor que antecedeu a sua crucificação, no Getsêmani, Mateus capítulo 22, verso 43, vai dizer que um anjo confortou ao Senhor. Na sua ressurreição, verso 28, capítulo 28, verso 2, Mateus também vai dizer que um anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus. Na sua ascensão, Atos capítulo 1, verso 10, verso 11, 2 anjos estiveram na sua ascensão. E por fim, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, fala que a volta de Jesus será anunciada por um anjo. Então, meus amados e queridos irmãos, todos os textos bíblicos que tratam efetivamente da manifestação de anjos, ou praticamente todos os textos bíblicos do Novo Testamento, estão voltados efetivamente para Jesus, para o Messias que viria. E Lucas, aqui, de forma absolutamente clara, está querendo deixar para os seus leitores a ideia, sim, de que aquele menino que tinha nascido em Belém era efetivamente o Filho de Deus, o Messias. E os relatos de que os anjos anunciaram, ou se fizeram, ou se faziam presentes, é a prova inequívoca e inquestionável de que aquele menino não era um simples profeta. Agora, voltando ao texto, observe que o anjo trouxe aos pastores 3 sentenças ou afirmações. Se não, vejamos. A primeira coisa que o anjo falou aos pastores que ali estavam: não tenham medo. Essa expressão usada, ou essa palavra usada no original, traz a ideia de fuga pelo terror. Exatamente isso. Imagine, os pastores estavam fora de Belém, estavam no campo, a noite extremamente estrelada, uma noite possivelmente quente, e de repente, um ser do céu, resplandecendo a glória de Deus, aparece diante deles. Qual o sentimento aqueles homens tiveram? A não ser de terror, de pânico. E quando Lucas está usando essa expressão, não tenham medo, entre linhas ele está dizendo que aqueles homens estavam dispostos a dar no pé, a sair correndo, porque a visão da glória de Deus era apavorante. O que põe em xeque muita gente nos dias de hoje que diz por aí que viu anjos. Você já deve ter visto isso, né? Pessoas dizendo: eu vi um anjo, o anjo se mostrou, o anjo falou comigo, o anjo revelou. Eu lembro de um sujeito uma vez que estava no período de jejum, jejuando, ele falou assim: eu vi um anjo com uma bandeja e tinha um pudim de leite condensado. A cabeça das pessoas de criarem factoides em relação a anjos é impressionante. Mas quando você vê anjos se manifestando na Bíblia, eles o fazem com autoridade. Lembra de Gabriel, que chega para Zacarias, e Zacarias: como é que eu sei, eu estou parafraseando o texto, que isso vai acontecer? Eu sou Gabriel que assisto diante do Senhor, e porque você não creu, você vai ficar mudo. As Escrituras nos mostram que anjos trazem a glória de Deus, e aqui, nesse cenário, nessa noite quente, 3 coisas são faladas. A primeira: não tenham medo. Não fujam. Não fiquem apavorados. E ele diz o motivo por quê. Segundo lugar, porque eu estou trazendo para vocês uma boa notícia que vai ser alegria e que vai trazer alegria para todo o povo. Talvez aqueles homens tivessem pensado o seguinte: pronto, lascou, estamos dançados. Eu acho que agora acabou a nossa vida. Deus vai trazer juízo sobre a vida da gente, ou seja lá o que for, eu não sei o que é isso, mas o que o anjo diz é o seguinte: olha, não tenham medo, eu tenho uma boa notícia, e essa boa notícia vai trazer alegria para todo o povo. Agora é interessante isso. Eles se dirigem a pastores.
que eram um tipo de pessoas ou de indivíduos extremamente discriminados. O Messias, o Rei, o Senhor, o Salvador tinha nascido, e o mais improvável possível seria de que pastores recebessem a notícia, e sim reis. E o que o texto vai dizer é que os anjos se dirigem a esses homens, afirmando: eu tenho uma boa notícia. E que notícia era essa? Em terceiro lugar, está se cumprindo as promessas bíblicas quanto ao nascimento do Messias. Aliás, meus irmãos, Lucas em seu evangelho, é muito interessante a gente perceber isso, nos mostra que as profecias se cumpriram, as profecias principalmente de Isaías, quanto ao nascimento do Messias. Se não, vejamos. Isaías capítulo 9, verso 1, Isaías capítulo 42, verso 6, Isaías capítulo 49, verso 6, aponta para aquele que seria a luz das nações. Portanto, o que acontece aqui nesse momento é o aparecimento do Messias, anunciado por Isaías. No capítulo 9 de Isaías, capítulo 5, ou verso 5, Isaías vai dizer que nasceu o menino, ou seja, ele vai falar do menino que nasceria, e Lucas diz que o menino nasceu prometido pelo profeta. No verso 2 do capítulo 9, fica claro que esse menino deveria nascer para dar alegria ao povo e trazer salvação a Deus. Então, quando Lucas está dizendo, e o anjo, ou trazendo a notícia de que o anjo tinha uma boa notícia, era o cumprimento claro de Isaías capítulo 9, verso 2. Até mesmo a cidade. Miqueias capítulo 5, verso 1, o profeta profetiza de que Jesus nasceria em Belém. E é o que exatamente acontece. E o mais extraordinário de tudo é que Lucas nos mostra que Deus moveu todo o Império Romano a fim de que um recenseamento fosse feito. Porque se não tivesse tido recenseamento, Jesus não teria nascido em Belém, José e Maria não teriam viajado a pé 145 quilômetros até a cidade de Belém, teriam ficado em Nazaré. Mas todavia, pela ação soberana de Deus, eles subiram para as montanhas de Belém na Judéia, porque José era belemita e ele deveria se alistar na sua cidade natal. Observe também, meus irmãos, que o texto nos mostra que o anjo usou 3 títulos para identificar quem era Jesus. Ele fala que Jesus era Salvador, nasceu o Salvador, nasceu o Cristo e nasceu o Senhor. E ele usa 3 expressões fortíssimas, com grande implicação para aqueles que viviam naquela época. Por exemplo, quando ele afirma que nasceu o Salvador, ele está usando um termo que era comum ser usado pelos príncipes, pelos reis e até mesmo pelas divindades. Talvez hoje, a gente quando olha ou enxerga esse texto, ou vislumbra esse texto, a gente consiga entender um pouquinho sobre a questão da salvação, pelo fato de que compreendemos e discernimos que estávamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas o que o anjo estava querendo dizer, e quando ele usa essa expressão para aqueles pastores, ele estava dizendo em outras palavras de que aquele que tinha nascido e que ele, o anjo, estava anunciando, aos quais as profecias tinham se cumprido ou estavam se cumprindo, era o Salvador. Mas não somente isso, o Cristo, o ungido, o Messias. Essa palavra era um título dado aos reis e aos profetas, e que anunciava a eles um futuro libertador. Significava que esse menino recém-nascido tinha vindo libertar o povo.
A terceira expressão usada pelo anjo é Senhor. Um nome que comumente era dado ao próprio Deus. Mas essa palavra significa alguém que pode ser chamado de mestre, soberano, príncipe, chefe. E era um termo usado pelo imperador, um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual os servos deveriam tratar os seus senhores. Quando aqueles pastores, que a gente não sabe quantos são, ouviram esses títulos mencionados pelo anjo, entenderam de que aquele menino era o Messias esperado. Agora observe que os anjos não anunciaram o nascimento de Jesus ou do Cristo aos poderosos. Eles não foram ao palácio de Herodes, nem tampouco foram a Jerusalém diante do sumo sacerdote e dos sacerdotes. O texto nos mostra que o anúncio angelical foi feito a pastores que eram desprezados pela maioria da sociedade e que, devido ao seu trabalho, eles ficavam comumente impedidos de observar a lei cerimonial. Pastores de gado, de rebanho, de cabras, de ovelhas, não eram dignos de confiança. E seus testemunhos, pasmem, não eram aceitos nos tribunais. Esses que não podiam testemunhar perante o juiz, é quem o Senhor se revela através de um anjo dizendo o seguinte: nasceu o Salvador, nasceu o Messias, nasceu o Senhor. E é interessante percebermos que a mesma coisa se dá quanto à sua ressurreição. Quando aqueles que primeiramente ouvem da notícia de que Cristo tinha ressuscitado foram mulheres, as quais não eram valorizadas naquela época. As Escrituras nos trazem entre linhas verdades fantásticas. Lucas está fazendo uma narrativa aqui, mostrando o cumprimento de Isaías capítulo 9, deixando claro de que aquele menino que tinha nascido em Belém era cumprimento da profecia de Miqueias, de que ele era a luz das nações, ele era o Senhor, ele era o Salvador, ele era o Messias. E ele resolveu anunciar a pastores. Lucas também está a nos dizer e mostrar que para alcançar o homem caído, Cristo desceu. O mistério da piedade, como diz Paulo. Cristo se fez gente. Ele sendo rico se fez pobre. Sendo Deus eterno se fez homem. Como bem disse o apóstolo Paulo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, e pelo que também Deus exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, quando Lucas menciona a manjedoura, ele estava muito mais do que tratando da simplicidade do nascimento de Jesus. Era um golpe mortal na soberba humana. Ele estava dizendo que o soberano do universo renunciou às glórias indescritíveis da glória para descer até nós, nascer
num berço de palha, crescer numa carpintaria, morrer numa rude cruz, para nos resgatar de todos os nossos pecados. A manjedoura, narrada por Lucas, nos fala do abnegado amor de Deus, que nos amou de tal maneira que nos deu tudo de mais precioso, ou seja, o seu próprio Filho, para morrer a nossa morte, a fim de que vivêssemos a sua vida. Nessa perspectiva, meus amados e queridos irmãos, eu concluo que o Natal é muito mais do que uma festa gastronômica, muito mais do que confraternizações familiares ou trocas de presentes em meio a amigo oculto, ao qual fazemos nas repartições onde trabalhamos. É muito mais do que troca de presentes. Natal é a festa da salvação. É a soberana graça de Deus, estendida aos pecadores. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. As Escrituras dizem que não existe um homem que seja justo sequer, que todos pecaram e que todos estavam destituídos da glória de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte. Por mais ético, por mais correto, por mais justo, por mais honesto que seja o homem, ele merecidamente merecia o inferno. Não há nada nos nossos próprios méritos que poderia nos salvar ou nos levar à salvação. Em virtude do pecado de Adão, estávamos condenados. Mas numa noite, o Filho de Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo numa virgem, nasceu, e os anjos chegam, e um anjo chega e anuncia aos pastores: celebrem, não temam, festejem. Eu tenho uma boa notícia: o Salvador veio ao mundo. E as Escrituras nos dizem que de repente miríades de anjos começaram a adorar a Deus. É interessante que eles não cantam. É mais um conceito que a gente aprende, que vem com o passar dos anos, que os anjos estavam cantando. O texto não diz isso. O texto diz que os anjos adoram. E a adoração, ela não necessita significativamente ser da base da canção. Não é isso. O que, na verdade, o texto está nos mostrando de forma clara é a centralidade do Pai. É apontando para a glória do Pai. Cristo nasceu o Salvador para a glória do Pai. Portanto, Natal é salvação, é a festa da salvação, é a soberana graça de Deus estendida aos pecadores. É o céu descendo à terra. Um poeta, certa feita, disse que Natal é o beijo entre o céu e a terra. Para nos revelar um Deus amoroso, que poderia nos deixar à mercê da nossa sorte e dos nossos pecados, que justamente poderia nos enviar ao inferno, mas que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Tim Keller diz o seguinte: a mensagem do Natal é que o homem não pode salvar a si mesmo. Os pastores ouvem aquele anjo dizendo: nasceu o Salvador. Vocês estavam mortos, mas agora vocês serão salvos.
ou poderão ser salvos? Há alguns anos, foi publicado um curioso cartão de Natal, com os dizeres: e se Jesus não tivesse nascido? Queria que você pensasse nisso. E se Jesus não tivesse nascido? Deixe-me contar esse conto. Um dia, um pastor adormeceu e numa manhã de Natal, sonhou que um mundo para o qual Jesus nunca tinha vindo. Em seu sonho, viu-se andando pela casa, mas lá não havia presente. Não havia árvore de Natal, nem tampouco guirlandas enfeitadas. Não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. No sonho, ele andava pelas ruas, mas não via igrejas com suas torres agudas apontando para o céu. E ele voltou para casa, sentou-se na sua biblioteca e foi procurar livros que tratavam a respeito do Salvador e não achou nenhum. Não tinham livros que falavam a respeito do Messias. Nesse momento, alguém lhe bateu a porta e um mensageiro pediu-lhe que fosse visitar sua pobre mãe que estava à morte. Ele apressou-se a acompanhar o filho choroso. Chegou àquela casa e disse: eu tenho aqui alguma coisa que a confortará. E aí ele abre a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida, mas não acha. Não havia evangelho, nem promessa de esperança. E no sonho aquele homem baixou a cabeça e chorou com a moribunda, demonstrando angústia e desespero. Não muito tempo depois, ele estava ao lado do esquife daquela mulher, oficiando o sepultamento daquela que tinha falecido. Mas não havia mensagem de consolação, nem palavra de ressurreição, nem céu aberto, somente cinzas, cinza a cinza, pó e pó, um longo e eterno adeus. E aí no sonho, o pastor percebeu afinal que ele não tinha vindo e rompeu em lágrimas e amargo pranto em seu triste sonho. Mas de repente ele acordou, e ao som do acorde, e um grande brado de júbilo saiu-lhe dos lábios ao ouvir em sua igreja ao lado o coro a cantar: ó, vindes fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu o vosso rei, o Cristo prometido, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque Ele veio. Caro irmão, Cristo é o motivo da nossa festa. Cristo é o motivo da nossa alegria. Cristo é o sentido do Natal. Em tempo de pandemia, onde as pessoas estão sem esperança, essa é uma mensagem oportuna. Olhamos para a mídia e vemos as pessoas desesperadas por uma vacina que lhes permita viver incólume a esse maldito vírus. Gente desesperada,
extremamente angustiada, sem ter certeza do amanhã. Nossa esperança é que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Cristo é o motivo da nossa esperança. Cristo é o sentido do Natal. A minha oração é que nos dias 24 e 25 de dezembro, onde as famílias se encontrarão em suas ceias natalinas, muitos chorosos, em virtude do luto, do desespero e do sofrimento, seus corações sejam iluminados pela palavra do anjo narrada por Lucas. Nasceu o Salvador. Nossa esperança não está nessa vida. Nossa esperança não está numa vacina. Nossa esperança não está num governante que há de nos trazer dias melhores, nem tampouco no Estado. Nossa esperança está naquele que veio ao mundo, nasceu da Virgem, cresceu, andou entre os homens, curou enfermos, ressuscitou mortos, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Graças a Deus, o sonho desse pastor que eu acabei de narrar não é verdadeiro. O nosso Senhor vive, reina e vai voltar. E Ele é a razão da nossa esperança. Portanto, nasceu o Salvador, o Messias, nasceu o Senhor. Vinde, adoremos, regozijemos, porque Ele é a nossa esperança. Vamos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por causa de Jesus. Não éramos merecedores de um Salvador. Pecadores, homens e mulheres maus, mas o Senhor nos amou e enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, desse período difícil que estamos vivendo, de que a nossa esperança está no Messias, no Filho de Deus, no Salvador, no nosso Senhor. É a oração que fazemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Você pode sentar, irmãos.